Olá, amigos. Estamos juntos mais uma vez para a realização do programa O Espiritismo Responde. Hoje recebemos no programa Ana Flávia Cipolicol. Ana Flávia é trabalhadora do Movimento Espírita do Paraná, atuando no setor da infância e da juventude, na União Regional Espírita, 7ª Região, com sede em Maringá. Nós vamos conversar hoje sobre Allan Kardec, né, Ana? Uma alegria muito grande ter você aqui hoje, Ana. A alegria é toda nossa, Dona Ivone. Muito obrigada. Após nós conversarmos sobre esse tema tão importante para todos nós, nós vamos ver a mensagem do Momento Espírita. Ana, a obra O Livro dos Espíritos nos ensina que Deus confiou a certos homens a missão de revelarem a sua lei. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Nós podemos dizer que Allan Kardec tenha sido um desses missionários? Sem dúvida, Dona Ivone. A gente consegue observar isso, primeiro, sob o aspecto da competência intelectual. Porque, embora o Espiritismo não tenha sido criado por Allan Kardec, ele é uma revelação divina por meio dos espíritos, de diferentes médiuns, essa revelação se deu em vários lugares do mundo, né? Então, médiuns das mais diversas regiões que não se conheciam receberam informações sobre a imortalidade da alma, a reencarnação, Deus, todos os princípios básicos. E alguém precisava organizar esses ensinos, porque essa metodologia de revelação universal era um mecanismo de comprovação da verdade, porque como pessoas que não se conhecem, de lugares totalmente diferentes, vão ter acesso ao mesmo nível de mensagem, de qualidade de revelação, ou mesmo de experiências de espíritos que contavam a sua situação no mundo espiritual. E essa competência de organização o codificador teve, no sentido de organizar essa revelação em 5 obras que nos apresentam, então, essa doutrina, a doutrina espírita. Mas também do ponto de vista moral, porque o modo como ele faz isso é sempre profundamente ético. Então, ele faz essa organização respeitando os médiuns, porque nós tivemos várias linhas de investigação de fenômenos mediúnicos que geravam situações muito difíceis para os médiuns, inclusive com comprometimento da saúde física, experiências um tanto não éticas, embora naturalmente adequadas aos conhecimentos daqueles que os faziam, né? Mas ele não, ele preservou os médiuns, ele soube se conduzir com relação àqueles que não concordavam com ele, que inclusive o caluniaram sem ter motivos para isso. Ele não oferiu qualquer benefício financeiro e, muito interessante, ele não deu sequer o próprio nome para as obras, porque Allan Kardec é um pseudônimo. O seu nome de batismo já era conhecido na França, né? O professor Rivail é muito conhecido na França, Hippolyte Denisard Rivail, e no entanto ele não utiliza esse nome, porque a obra não era dele. Então deixa isso sempre muito claro, é um ato de humildade que parece simples, mas não é. Mas não é realmente, né? Na obra Caminho da Luz, o espírito Emmanuel diz que Allan Kardec é um dos mais lúcidos discípulos do Cristo, né? E Camille Flammarion, em seu discurso em homenagem póstuma a Allan Kardec, diz que ele era o bom senso encarnado, né? 2 afirmativas bastante significativas, né? Você poderia comentar essas 2 afirmativas? Os grandes homens nunca falam sobre si mesmos. Então, naturalmente, Allan Kardec não faria sua própria biografia. Sim. Né? E essas afirmativas de pessoas tão respeitáveis, né? No caso do Espírito Emmanuel e mesmo de
Camille Flammarion, demonstram claramente a primeira questão que nós conversávamos, que trata-se de um espírito reencarnado um pouco acima da média, ou para não dizer muito acima da média da humanidade. E isso é muito importante, porque alguém que vai estudar a doutrina espírita passa a ter a certeza de que aquele que a organizou é um exemplo do que é ser espírita. De algum modo é um modelo, né? Nós vamos verificar que todos os biógrafos sérios de Allan Kardec constroem as suas características de forma muito semelhante a essas duas afirmativas, né? Não é muito fácil falar e escrever sobre o codificador, porque a gente acaba tentando, ainda que inconscientemente, aproximá-lo das nossas características, né? Fica difícil compreender alguém que esteja tão acima da média. Então eu acho que é um benefício muito significativo essas afirmativas. E a gente vai verificar em vários fatos da vida, porque embora os grandes homens não digam de si mesmos, eles acabam comprovando, por exemplo. Quando o codificador vai investigar os fenômenos mediúnicos, por exemplo, ele não parte do pressuposto de que aquilo seja uma realidade, mas ele também não parte do pressuposto de que não seja, ele se dispõe a avaliar. E usa o seu bom senso em chegar à conclusão de que os espíritos são apenas as almas dos homens e podem contribuir de acordo com as suas competências, as suas capacidades. E isso é essencial para que ele saiba compreender o tipo de espírito e o tipo de informação que aquele espírito estava dando e como ele poderia utilizar. Então, realmente, a gente vê, por exemplo, essa lucidez, esse bom senso, e isso é um modo de reforçar tanto a preciosidade quanto essa característica da doutrina espírita, da lógica, da coerência que está no próprio codificador. Eu costumo dizer que quanto mais se lê, quanto mais se estuda espiritismo, mais a gente admira este representante de Jesus na Terra, né? Com toda certeza. Até porque, né, Dona Ivone, trata-se de uma revelação da lei divina, a doutrina espírita, que o codificador conseguiu organizar nas obras de uma forma acessível a qualquer um de nós. Não é um texto naturalmente fácil no sentido de que ele tem uma profundidade, mas ele é compreensível, né? E isso é uma característica difícil. É uma característica de pessoas sábias, né? Exatamente. Escrever com simplicidade algo tão profundo. Exatamente. Não é verdade? Mas essa lucidez e esse bom senso aparecem no perfil de Allan Kardec antes do conhecimento dos fenômenos espíritas, antes dele se tornar Allan Kardec, Ana Flávia? Isso é uma questão também muito importante, porque Emmanuel vai dizer que vem à Terra um dos mais lúcidos discípulos do Cristo. Não que ele se torna mais lúcido quando inicia, né, o estudo do Espiritismo. Então, realmente, as biografias sérias do codificador vão demonstrar que ele sempre apresentou essas características. Por exemplo, ele vai estudar no Instituto de Yverdon com Pestalozzi, que era realmente a escola modelo na Europa à época dele, e se torna um aluno extremamente aplicado. Ele aproveita a tal ponto as instruções e a educação proposta por Pestalozzi, que depois que ele termina os seus estudos em Yverdon, quando ele volta à França, ele vai escrever uma série de obras com o objetivo de beneficiar a educação na França e na Europa. Então a gente vê essa preocupação deste cidadão em utilizar os seus conhecimentos em benefício da sociedade. E é muito interessante que essas obras têm um propósito muito específico de ajudar a entender a aritmética, né, a matemática. Esse é o propósito dele. Ensinar a aprender. Exatamente. E que essa metodologia aparece também no Espiritismo. Ele está sempre organizando as obras de modo a que fique mais fácil para nós que desejamos entender.
E isso esteve sempre presente. É muito curioso também que mesmo antes da codificação do Espiritismo, ele ministrava aulas gratuitas para crianças que não podiam pagar e inclusive para meninas que não eram privilegiadas no processo educativo naquela época, né? Então a gente verifica esse cuidado. Acho que esse é o momento oportuno também de lembrar que ele teve um cuidado muito especial na escolha da esposa. Porque sendo uma pessoa conhecida, né, um intelectual, podemos dizer assim, ele poderia, quem sabe, ter escolhido uma esposa a partir de qualquer critério. Não, ele escolhe um critério muito importante, a envergadura moral, né? Sim. A Madame Allan Kardec, como ficou conhecida sua esposa, a Doce Gabi, era um espírito também muito nobre, né? E ambos construíram juntos uma caminhada muito feliz. É claro que ele também foi escolhido por ela. Lógico. Mas é interessante observar, porque isso são demonstrações desse bom senso, dessa lucidez em outros campos da vida. E em tudo a gente vê que realmente a missão, a tarefa dele era essa, né? Exatamente. Tanto que eles não tiveram filhos, né? Exatamente. E foi uma vida de dedicação mesmo de ambos à educação. Exatamente. No livro Obras Póstumas está publicada uma comunicação do Espírito de Verdade para Allan Kardec a respeito da sua missão, né? E nessa mensagem o Espírito diz que Allan Kardec poderia triunfar ou falir em sua missão, que nesse caso outro o substituiria, né? Mas que o êxito dependia dele. Como que nós podemos compreender essa afirmativa do Espírito de Verdade? É interessante que na obra O Livro dos Espíritos, os espíritos vão dar uma série de informações com as quais Allan Kardec propõe uma escala espírita. Então nós veremos que existem diferentes níveis de progresso para os espíritos. Existem os imperfeitos, que na Terra ainda somos a maioria, existem os bons e existem os puros. Até um espírito não se tornar puro, e é sempre importante lembrar que esse progresso se dá pelo nosso esforço, Sim. ele está sujeito ao equívoco. Um espírito bom, ele já é muito diferente da média da nossa humanidade encarnada aqui na Terra. Ele está muito acima em ciência e em moral, mas ele ainda está sujeito ao equívoco. Allan Kardec ainda não era um espírito puro, embora já fosse um espírito bom, um espírito superior à média. E nesse sentido é interessante que o fato de ele ter executado essa tarefa e sido exitoso é também um item interessante de análise para todos nós, porque não estava predestinado que ele acertaria. Ele tinha todas as condições para o desempenho da sua tarefa, mas ele também fez a sua parte. É um estímulo para nós. Alguém poderia dizer, mas nós não poderíamos executar a tarefa de Allan Kardec, né? Afinal de contas, é muito diferente de nós. E eu concordaria. Sim. Mas o fato é que nós não temos a tarefa dele. Mas nós temos outras. a nossa, e a nossa nós podemos, com esforço, realizar, né? Então, me parece que uma interpretação possível seria nesse caminho. Certo. E nessa mesma mensagem, o Espírito de Verdade diz que para missões como a codificação do Espiritismo, não basta a inteligência, e ele enumera outras virtudes que seriam necessárias, como a humildade, a modéstia, o desinteresse, a coragem, a perseverança, uma firmeza inabalável, né? Prudência, devotamento, né? E disposição para todos os sacrifícios. Isso é muito sério, né? É verdade. E é possível dizer que esses indicativos nos ajudam a conhecer o caráter do codificador? Eu considero esses indicativos essenciais para nós conhecermos o caráter, porque o Espírito vai dizer que sem todas essas características que a senhora citou, ele não concluiria a tarefa. Se ele concluiu,
e nós sabemos que ele concluiu, porque estão aí as 5 obras básicas, né, com uma coerência incrível, não há contradições, significa que ele teve todas. Porque é pressuposto para a conclusão de uma tarefa que tinha um nível de desafio muito significativo. Então, é a comprovação de que ele apresentou todas essas características necessárias. É muito interessante o indicativo do espírito de que para essas missões não basta a inteligência. Porque, de fato, a inteligência é um aspecto importante porque nos permite distinguir o bem do mal. Mas quantos de nós a utilizamos para um exercício do mal? Então, a inteligência é um atributo, mas é muito importante que ela venha acompanhada de outros, né? Daí porque a educação moral é tão fundamental. E Allan Kardec utilizou esses atributos da educação moral para concluir a sua tarefa. Acho que é muito interessante a gente se lembrar ali do Auto de Fé de Barcelona, né? Que foi uma circunstância em que algumas obras foram enviadas da França para a Espanha, para Barcelona, a pedido de uma pessoa que lá vivia. E quando essas obras chegam à Espanha, a polícia, que tinha uma ligação com o clero, entende que elas não podem ali ficar e estabelecem que seria feita a queima pública destas obras. E quando esse trabalhador espírita da Espanha diz isso a Allan Kardec em carta, né, Obras Póstumas, o livro Obras Póstumas vai narrar que o codificador pensa que essas obras deveriam lá permanecer, embora ele pudesse requerer, ele tinha direitos, porque havia toda uma questão diplomática envolvendo os dois países, ele entende que não seria interessante fazer essa requisição. E questiona aos espíritos que vão dizer exatamente o mesmo, que a queima das obras faria uma propaganda para o espiritismo. E é exatamente o que acontece, né? No dia 9 de outubro de 1861. Essa queima é realizada e as pessoas ficam pensando, meu Deus, que situação é essa tão grave que gerou esse... Que obra é essa? Exatamente. E isso faz o espiritismo se desenvolver na Espanha, de forma assim muito rápida. Mas o que nós gostaríamos de chamar a atenção é a prudência do codificador. Ele não grita, ele não esperneia, ele não se torna assim mal educado com as autoridades, porque alguém que organizou o espiritismo, especialmente ali se a gente pensar nas leis morais, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, não faria sentido. Então ele procede com prudência, com respeito, efetivamente com bom senso, né? E a senhora destacou a questão de ser incansável, né? Realmente foi uma tarefa incansável. Além das 5 obras básicas, ele geriu a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo. Ele publicou durante mais de 10 anos mensalmente a Revista Espírita e ele tinha que ler, analisar, oferecer ali os seus comentários. Publicou outros opúsculos, né? Fez viagens para incentivar o movimento espírita nascente e foi alvo de críticas terríveis, né? Infundadas. Então resistia a tudo isso, trabalhando incansavelmente, com perseverança, sem desistir. É uma demonstração significativa de todas essas características. Em sua opinião, quais são as consequências práticas para nós de Allan Kardec ter cumprido a sua missão, como ele bem cumpriu? A primeira é nós termos a doutrina espírita, né, codificada com tanto esmero. E esse é um roteiro de vida para todos nós. E a segunda é termos nele o exemplo do primeiro espírita do mundo, verificando o que essa doutrina pode fazer por nós. Ele foi o iniciador de tudo, né? Exatamente. Do movimento espírita, de tudo. Exato. Allan Kardec é um modelo a ser seguido também, né? Também. Sabemos que Jesus é o maior modelo, mas este é seu discípulo. Exatamente. Enviado por ele Exato. próprio. Ana, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo e ficamos agora com a mensagem
do Momento Espírita. Muita paz a todos. Contou-me uma amiga a experiência vivenciada recentemente. Disse que houvera ido a São Paulo visitar a mãe doente e narrou: quando me sentei na poltrona do ônibus, retornando, pensando nas tantas horas de viagem pela frente, fiquei desanimada. Pensei que no dia seguinte, pela manhã, cansada, teria extensa agenda para cumprir até às 19 horas. Decidi dormir. Tentei fechar meus olhos e disse para mim mesma: descansa. Não consegui. Olhei à minha frente e vi o trânsito caótico, as lanternas vermelhas, os piscas acesos. Ultrapassagens perigosas, buzinas enlouquecidas, todos desesperados para chegar em casa. Jovens fazendo malabarismos, arriscando suas vidas por alguns trocados. Pensei comigo mesma: isto é São Paulo, a cidade onde todos correm, onde vivem e amam. Fechei novamente os olhos e mais uma vez tentei descansar, sem conseguir. Então a memória foi reprisando cenas recentes. Vi aquele sorriso envelhecido que a vida sofrida deixou marcado com suas rugas. Aquele sorriso lindo e, junto com o sorriso, aquele abraço apertado. Abraço apertado, acompanhado da frase: você? É você, minha caçulinha? Você veio me ver? Nesse momento esqueci todo o cansaço. Diante do seu sorriso, do seu abraço e das suas palavras, percebi que um mal de Alzheimer ainda não afetou a parte do registro em que eu existo. Sinto que a luta com os remédios e o nosso carinho continua dando resultado. Esqueci todo o meu cansaço e percebi que, se fosse para fazer tudo de novo, faria 1000 vezes e mais 1000 vezes, igualzinho. Enfrentaria horas de ônibus 1000 vezes, só para ver minha mãe sorrir e para lhe responder: sim, mamãe, sou eu, a sua caçulinha. O amor, sendo o sentimento por excelência, faz sua morada no eu imortal. É espiritual, por isso mesmo, imperecível. O amor que une almas afins não mede sacrifícios, não se deixa turvar pelos desafios da vida física. O amor filial, revestido de carinho, atenção, dedicação, faz o coração materno bater mais forte. Pode fazer lembranças queridas desabrocharem e perfumar almas saudosas, sequiosas de um toque, de uma palavra, de um gesto. O amor materno, tido como o mais puro e sagrado amor concebido na terra, merece toda a nossa gratidão, nossa reverência, nossos sacrifícios. Amar verdadeiramente é ventura vivenciada por corações que sabem planar além das amarras materiais. Corresponder ao amor que nos é dedicado é vibrar na mesma faixa de intenções, é sintonizar na mesma onda vibratória. Quando as almas sintonizam, os corações batem uníssonos. Nem os Alzheimers da vida impedem que se reconheçam. Amor, essência divina, perfume dos corações neste mundo de ilusões. Haverá quem o defina?